Araraquara, interior de São Paulo. Foram ver mais um jogo entre Corinthians e Santos, no ano do centenário do Clássico. Com desfalques dos dois lados, ataques de caras novas. Everton Costa e William José à frente do time da Vila. Renato Augusto foi o parceiro de Emerson Sheik no timão. Renato Augusto da criação, Douglas da criação, para ter Emerson também de velocidade. Criatividade e velocidade. O Corinthians tinha pressa para chegar ao gol, para buscar a vitória e a redenção da torcida. E o cara do gol perdido na eliminação da Copa do Brasil estava no banco. Hostilizado, vaiado, Alexandre Pato começou o jogo só observando. De olho no G4, uma vitória encurtaria o caminho para os dois times que até então estavam colados na tabela do Brasileirão. Mas na hora de dar as caras em campo, Douglas foi o cara. O cara que deu a cara. Foi de cabeça na bola cruzada por Emerson Sheik. Literalmente deu o sangue pelo gol. Do Corinthians! Não, foi de testa, na verdade. Foi o pé do Aruga que pegou no meu nariz, né? Acabei cabeçando a bola, o pé dele e tudo. E só ouvi o barulho da torcida também, porque eu não vi nada. Depois da pressão inicial do Corinthians, o Santos esboçava a reação. O artilheiro do time da Vila resolveu dar as caras. Primeiro, Cícero tentou de cabeça e ficou no quase. Na bola parada, mandou bem, mas Walter levou a melhor de novo. E sem gol de atacante, o zagueiro Gustavo Henrique apareceu para ajudar. Atacante do Santos, sobrou o goleiro, bola desviada, é gol! É de Gustavo! Gol do Santos! O Santos era bem melhor no segundo tempo e poderia ter virado o jogo com outro zagueiro, mas o capitão Edu Dracena desperdiçou. E pelo que o time jogou no segundo tempo, poderia ter saído com um resultado melhor, pelo que a gente criou. Com a minha cabeçada ali sozinho, não poderia ter errado nunca. A chance da vitória esteve perto para os dois times. Nos últimos minutos, o Santos poderia ter feito o segundo com Everton Costa, que parou em Walter. Na vez de Douglas, os 3 pontos pararam na trave. A essa altura, já tinham caras novas em campo. Talvez para tentar melhorar caras como as desses caras aí. Não tão ruins, mas nem tão boas assim. Indecisa também ficou a torcida corintiana quando Alexandre Pato entrou em campo. Entre as vaias também tinham aplausos. Tá na cara que não tá sendo fácil para ele, mas o apoio do time ele ainda tem. É importante a gente saber que tem inteligência para erro cometido, aceitar e melhorar. Todos nós somos assim. Para Alexandre Pato, o tal pênalti perdido tem custado caro. Para o Corinthians, vaga na Libertadores agora só pelo Brasileirão. Por isso, o empate também teve gosto de derrota. Afastou ainda mais o time do G4. Menos mal para o Santos, que segue o caminho para dar as caras por lá. Nós viajamos mais longe que o Corinthians, porque a gente já veio de São Paulo, a gente veio de Santos, andamos 5 horas, depois a gente jogou com 17, 16, todo mil torcedores aí, quer dizer... foi penalizado, mas a gente não entende muito esse tipo de penalização. Então a gente tem que encarar que foi um jogo fora de casa, a gente conquistou um ponto no clássico, é um jogo difícil e tivemos uma atuação boa, na minha opinião. Bom, eu estou aqui com o Ulisses Costa também, Allan Kardec, Denilson. E a opinião de vocês em relação a esse clássico? Foi um clássico morno, não aconteceu muita coisa, mas o Alexandre Pato, super hostilizado pela torcida, moiou, hein, Denilson? Ulisses, por favor. O que, Ulisses? Você que gosta de falar. Não, moiou. O cara veio pro Corinthians até hoje não jogou. Ele não representa nada. Deixaram ele jogar? Em cima dele. Deixaram ele jogar? Ele teve sequência de jogos e não jogou nada. Fez um outro gol no Corinthians. Todo mundo é o craque, é o craque, é o craque. Mas ele é o artilheiro do Corinthians. Então pra você ver onde o Corinthians está, né? Ele é o artilheiro do Corinthians. Pra você ver a situação que o Corinthians está. Então não pode ser. Ele é artilheiro do assim. campeonato. Não é que ele é tão ruim assim. Ele não é o craque que pintam. Ele não é o craque que pintam. Ele é um bom jogador. O Pato é um bom jogador. Não é o craque que Mas pinta. ninguém paga 40 milhões de reais por um bom jogador.
Eu acho que, assim, Renato, eu não quero ser advogado de ninguém, mas o atleta, às vezes, você vai de atleta para atleta, né? Às vezes demora um pouco mais para se adaptar. O Alexandre Pato saiu muito cedo do Brasil, jogou no futebol italiano muitos anos, volta, aquele problema de lesão que ele estava sentindo, fizeram um trabalho com ele para se recuperar, não teve uma sequência que deveria ter desde o início para dar confiança para o atleta. Eu, pelo menos, analiso tudo isso. A gente não pode crucificar só o Alexandre Pato. É lógico que ele tem responsabilidade na eliminação, como o Edenilson tem responsabilidade na eliminação. E a questão das vaias, Renata, é normal, é natural o jogador e a torcida pegarem, por exemplo, o Emerson, também foi vaiado, também foi estilizado o Emerson. O Emerson, se a gente lembrar da história do Emerson no Corinthians, é um dos jogadores que teriam que ser mais respeitado no Corinthians. Os gols que ele marcou contra o Boca Juniors, por exemplo, dando título para o Corinthians, mas enfim, a torcida muitas vezes esquece e pensa só no momento. Mas a torcida se revolta pela posição na tabela, exatamente, pelo futebol que o Corinthians não vem praticando, até jogou um bom primeiro tempo, mas a segunda etapa o Santos já foi melhor. O Corinthians não tem uma regularidade, Ulisses. Não tem uma regularidade, principalmente no segundo tempo. Os jogos têm caído muito, não sei se é lado físico ou o que é. Agora, o torcedor, ele se manifestou passivamente do jeito dele e acabou. Sabe o que é? Quando o cara ganha um título, a gente vem aqui e põe o cara acima de Deus. Aí o cara faz uma baita besteira que nem o seu Pato fez e a gente não pode falar nada. E nós vamos ficar quietinho aqui? Ninguém vai ficar quieto, porque daqui a pouco tem debate aqui. Tem debate no programa, tem o Palmeiras de volta à Série A com o Allan Kardec e tudo de Internacional 2, São Paulo 3 e árbitros. Moio esse ar. Você vai estar aqui, eu quero conversar com você. 3 fora os ameaças.